Família Manaim, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diária. E se esse conteúdo tem sido relevante, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você compartilhe a palavra de Deus, que você encaminhe um de nossos manás, sendo um evangelista ativo, mesmo que virtualmente, semeando a palavra de Deus. E se você não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva. Esses gestos nos permitirá estar mais conectados, mais integrados enquanto família Manaim. Iniciaremos a partir de hoje uma nova minissérie o tema é Guerra contra o Pecado. Essa minissérie terá 5 vídeos e nós teremos o primeiro vídeo que é esse, que é um vídeo mais introdutório, onde nós aterrissaremos o tema pecado e a importância de entendermos que existe sim uma luta que temos que travar, uma guerra que temos que travar contra o pecado. Posteriormente falaremos de qual lado nós devemos estar, se de inimigos aliados, quais as armas usar nessa guerra, quem sairá vencedor dessa guerra, a duração dessa guerra, entre outras questões. E o tema dessa série é guerra, realmente é para dar a real dimensão do que está acontecendo, do que ocorre no mundo espiritual, a despeito de você crer ou não. A palavra é muito clara, que existe uma guerra no mundo espiritual, uma guerra onde o grande objetivo são almas, onde o grande objetivo é a eternidade, o destino eterno das nossas almas. Existe sim uma guerra travada, uma guerra velada, e nós temos que ter esse entendimento, e nós precisamos sim estar atentos e nos posicionar como guerreiros nessa guerra. E a despeito de você se posicionar ou não como guerreiro, a guerra está acontecendo. E é muito mais provável você vencer uma guerra, vencer batalhas, se você souber o que estiver acontecendo, se você se preparar, se você estiver vigilante no tocante a essa guerra. E aterrissando o tema, por que é importante nós guerrearmos contra o pecado? O que é pecado? A palavra de Deus fala que pecar é, sim, errar o alvo, errar o destino, errar o trajeto, errar aquilo que você tem como objetivo. Mas se você entender isso de uma forma simplória, pecado fica assim, errei, não errei, errei, não errei, errei o alvo, acertei o alvo, vou tentar de novo. Mas pecado é muito mais do que isso. Pecar é ofender um Deus santo. E todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos sim com o pecado, com o DNA do pecado, por sermos filhos de Adão e Eva, desde lá da queda de Gênesis 3. E eu queria ler um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9, que ratifica que todos nós somos pecadores, que ninguém é justo. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tantos judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. No livro de Reis, 1 Reis, Salomão, fazendo um clamor, uma oração ao Senhor, já sabendo da iniquidade que existe em nós, Salomão, com toda a sua sabedoria, em 1 Reis 8:46 e o próprio capítulo 8, é uma oração extensa de Salomão, já prevendo iniquidade do povo de Deus contra o Senhor Santíssimo e dizendo: Senhor, se ocorrer isso, por favor, perdoe-nos. E dentro dessa oração, Salomão fala: não existe ninguém que não peque. Isso é muito claro, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós somos sim pecadores, o pecado está sim introjetado em nós desde a nossa nascença. Existe sim, como Paulo sempre descreve, uma luta entre carne e espírito. Mas em relação ao pecado, é muito importante entendermos que por sermos pecadores, isso não nos dá o direito de pecar indiscriminadamente. Por termos o DNA do pecado, isso não nos dá o direito de ofender o Senhor de uma forma indiscriminada, sem arrependimento, não nos dá o direito de
pecar para que a graça aumente, como Paulo também fala disso. Na verdade, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não tivermos uma luta constante em relação ao pecado, o pecado chega a um ponto de dominar o coração do ser humano, onde não existe mais temor a Deus, não existe mais amor a Deus, o coração fica pedrificado, existe o que chamamos assim, de iniquidade, alguns caminhos para a apostasia, que é efetivamente o distanciamento de Deus. Então, assim, meu amado irmão, que nós possamos ter a clareza que existem dois tipos de pessoas, ambos pecadores, não há dúvida, porque não existe nenhum justo sequer. Mas existe um tipo de pessoa que ama ao Senhor, que procura estar próximo dele, se relacionar com ele, e ao cair, ao falhar, se arrepende, é confrontado pelo Espírito Santo, retoma a rota e continua nessa luta, nessa guerra constante contra a sua carne, buscando matá-la, buscando derrotá-la. Existe um outro tipo de pessoa que, na verdade, peca indiscriminadamente. Alguns pecam sem o menor pudor, alguns pecam sem nem pensar que existe um Deus, que existe um Senhor. Outros, mesmo se dizendo cristãos, mesmo professando uma fé religiosa ou ritualística, vai por um caminho de um pecado indiscriminado, um pecado sem arrependimento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa série que nós possamos sim ter a real dimensão que existe uma guerra espiritual e que nós temos sim que tomar posição como guerreiros, tanto pela nossa vida, pela nossa alma, para matar nossa carne constantemente, mas também para expandir esse reino contra as trevas, levando a verdade de Cristo para mais e mais pessoas, libertando os cativos, trazendo sim esperança e luz para aqueles que ainda não enxergaram a glória e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa guerra, só com os nossos esforços humanos, não é possível vencer. Essa guerra só é vencida, vai ter um vídeo específico sobre isso, sobre as armas para vencer essa guerra, mas essa guerra só é vencida em Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que nos deu condições de vencer essa guerra. Porque sem Cristo, sem o sacrifício perfeito do Cordeiro que foi imolado, do Cordeiro que pagou alto preço pelo meu e seu pecado, nenhum esforço humano, nenhum moralismo, nenhuma luta, nenhuma teologia, nenhuma caridade seria suficiente para vencer o pecado. Mas ter acesso a esse sangue de Cristo nos dá sim uma responsabilidade muito grande de viver com coerência por esse sacrifício e de nos posicionarmos como guerreiros. Quando falamos de guerra e de posicionamento, me vem sempre a lembrança de Gideão, um homem que saiu para a guerra com algumas dezenas de milhares inicialmente, e ali teve o seu exército reduzido a 300 homens, apenas aqueles que passaram pelo teste, que se posicionaram como verdadeiros guerreiros. Alguns foram descartados facilmente quando confrontados com medo, outros foram descartados por não estar em prontidão, em atenção, numa constância, bebendo água que nem animais, que nem cachorro. E que, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra, minha oração é que ela toque o seu coração, que você assista os demais vídeos e que nós possamos sim tomar posição nessa guerra, porque a despeito da minha e da sua vontade, a guerra está ocorrendo. E nós temos que ser guerreiros e guerreiras do Senhor, primeiro contra a nossa carne e depois como soldados, como guerreiros, expandindo o reino de Cristo na terra. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, trouxe lucidez sobre esse tema, peço que você deixe nos comentários, a família Manaim lê todos, interage, e se você tem algum pedido de oração, quer seja sobre essa temática ou qualquer outro, também peço que você deixe nos comentários que a equipe de intercessão da igreja sempre ora por cada um dos pedidos. E eu gostaria de encerrar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é clara que existe uma guerra contra a alma, existe uma guerra eterna, Senhor Deus amado, uma guerra quanto ao nosso destino.
E o pecado é algo muito, muito importante no tocante a essa guerra. E nos ajuda, Deus amado, a sermos agressivos contra o pecado. Nos ajuda, Deus amado, a sermos verdadeiros guerreiros contra o pecado, a tomarmos posição, a sermos, Deus amado, intrépidos, valentes, corajosos, Deus, a sermos, Deus amados, íntegros, a pagarmos o preço, Pai, de um verdadeiro guerreiro ou guerreira, Pai. Sustenta-nos nessa guerra, Pai. Por nós mesmos nós não conseguiremos, mas em Ti, Pai, em Ti, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te dê uma excelente manhã, um excelente dia. Forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.